Fala pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal de mentoria comercial aqui no YouTube, um canal exclusivo da Academia de Vendas. Aqui a gente ensina a vender, ensina técnicas e ferramentas extremamente importantes para o sucesso comercial. Hoje eu quero trazer também um assunto que não é uma novidade, mas tem muita gente que tem dúvidas e muitos também que não conhecem, que são as técnicas de perguntas abertas e fechadas. Então roda a vinheta que eu já vou te explicar. Muito bem, isso é uma informação, uma técnica antiga que os vendedores mais antigos já usam, muitos dos novos ainda não conhecem, mas é uma técnica importantíssima para o diálogo, para vendas, para criar inclusive até um rapport junto com o teu comprador. As técnicas de perguntas e fechadas. Vou falar rapidamente para te compreender o que é uma pergunta fechada e uma pergunta aberta, né? Conhecer essas técnicas de perguntas é saber a diferença entre dois mundos, né? Tipos de perguntas que podem ajudar nas tuas habilidades e ferramentas de vendas para fazer com que o cliente te informe aquilo que ele está buscando, né? Então, dentro dessas anotações aqui de hoje, a gente vai tentar compreender um pouco mais de perguntas fechadas. Passo número 1, então, perguntas fechadas. As perguntas fechadas são aquelas que podem ser respondidas com uma resposta simples, sim ou não. É um diálogo que não evolui, é um diálogo que não flui, é um diálogo onde tu não vai obter informações daquilo que teu cliente realmente quer. Por exemplo, tu vende uma geladeira na loja e pergunta para o comprador que está entrando: o senhor gostaria de uma geladeira? Sim. O que essa informação vai te dar? Apenas que ele está querendo comprar. Mas se ele entrou na loja é porque ele tem interesse num produto. Então isso é uma pergunta fechada. É uma pergunta que não vai criar vínculos. As perguntas fechadas, elas são úteis para obter informações específicas rapidamente. Elas podem te ajudar a descobrir informações básicas sobre o cliente, como necessidades e preferências, tá? Então, por exemplo, que nem eu disse, entrou na loja, tu está procurando uma geladeira? Sim, estou procurando uma geladeira. Ok, tu já sabe que aquilo ali vai focar. No início de um contato com o cliente, a pergunta fechada ela é interessante para começar um diálogo, porque só ir para perguntas abertas pode fazer um texto, pode ser quase como um podcast entre o comprador e o vendedor. Então, compreender agora as perguntas abertas. As perguntas abertas são aquelas que exigem uma resposta mais detalhada do cliente. Elas são úteis para obter informações que pode entender melhor as necessidades que o teu cliente está desejando ter naquele momento. Elas podem te ajudar também a estabelecer um relacionamento mais próximo com o cliente e encontrar, junto com isso, um diálogo ainda mais profundo. Então, usar perguntas fechadas para começar a conversa é bom, pode ser, mas só da pergunta fechada vai se tornar um diálogo cansativo. Então, aí tu começa na fechada e vai indo para a aberta. As perguntas fechadas podem ser úteis, então, para começar a estabelecer um relacionamento com o cliente. Por exemplo, você pode perguntar: você está procurando por um produto específico hoje? É uma resposta de sim ou não. Não tem como ele aumentar a resposta dele. Você já usou os nossos produtos antes? Sim. É curta a resposta, é uma resposta que não vai fazer evoluir o diálogo. Então essas perguntas simples podem te ajudar a iniciar a conversa e obter informações básicas, muito básicas do cliente. E aí então a gente vai para o passo 4, que é usar as perguntas abertas para entender melhor as necessidades dele. À medida que a conversa vai progredindo, é importante fazer as perguntas mais abertas para entender melhor os desejos e necessidades. Por exemplo, você pode perguntar: o que você espera desse produto ou serviço?
Quando tu coloca uma pergunta aberta, o que você espera, não tem como ele responder sim, não. O que você espera vai fazer com que ele fale muito mais. Aí ele vai abrir o coração, aí ele vai abrir o desejo, ele vai abrir a necessidade, né? Quais são as suas maiores preocupações quando se trata deste tipo de produto ou serviço? Então essas perguntas, quando, de que forma, o passo a passo vai fazer com que ele traga mais e com isso vai te munindo de informações. Essas perguntas abertas, elas podem te ajudar a entender melhor as necessidades e oferecer também soluções mais personalizadas. É uma ferramenta incrível. Tenta fazer um treinamento pessoal contigo, pode ser até na frente do espelho, é uma técnica antiga que tem, de perguntas abertas e fechadas. E aí pode até fazer com uma pessoa próxima de ti, né? Começa a criar essa técnica e vendo que tu vai fazer com que a pessoa fale mais. Então, mantenha esse equilíbrio. Como vendedor, é importante manter o equilíbrio entre perguntas abertas e fechadas. Fazer muitas perguntas fechadas pode tornar uma conversa superficial e não permitir que você entenda completamente todas as necessidades. Por outro lado, fazer apenas perguntas abertas pode se tornar uma conversa muito longa e cansativa para o cliente, né? A gente não pode cansar o cliente. Tem vendedor que a gente vai em loja que fica te seguindo, né, quando tu está escolhendo uma camisa, uma camiseta, fazendo muitas perguntas abertas que vai te irritando, né? Então, assim, começa fechada, começa aberta, não fica só na aberta para não criar esse podcast. Então, concluindo, que conhecendo essas técnicas fundamentais em vendas, básicas eu até diria, pode te tornar um vendedor mais hábil, mais eficaz, melhorando as tuas habilidades em vendas. Lembre-se de usar as perguntas fechadas para começar a conversa, as abertas para entender melhor quais são as necessidades do teu cliente e manter o equilíbrio entre os dois tipos de pergunta para criar um diálogo eficaz e eficiente com o cliente, tá bom? Espero que tenha te ajudado, é uma ferramenta importantíssima, eu utilizo no meu dia a dia e espero que também tu possa utilizar de forma a obter um crescimento comercial aí maior com o teu produto ou serviço ou até mesmo com a tua imagem, tá bom? Não te esquece de te inscrever no nosso canal e também convidar o pessoal para que venha aqui conhecer o nosso trabalho, tá bom? Bora crescer e te encontro aí nos nossos próximos vídeos.